Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar de A Paixão de Cristo, filme de 2004, dirigido por Mel Gibson e estrelando no papel de Jesus Jim Caviezel. A Paixão de Cristo é daqueles filmes que na época foi polêmico e tal, filme religioso, com cunho religioso, normalmente tem essa problemática, né? A igreja acaba não gostando e tal. Porém, com o tempo, ele foi se tornando um clássico cult, né? Principalmente entre os cristãos. Mas é um filme que, na época, ele foi bem polêmico, muito por sua violência, né? Uma violência gráfica nunca vista antes, né? Nos outros filmes bíblicos, e também por seu realismo, e também por acusado, né? O Mel Gibson na época ele foi acusado de antissemitismo, porque ele colocou os judeus como os únicos culpados da morte de Jesus. Então teve esses problemas e tal no filme. Porém, na minha opinião, é um filme que para mim é um filme definitivo sobre Jesus e tal. Ele faz aquele recorte das últimas 12 horas de Cristo. Então, para mim, é um filmaço, assim. É um filme que a violência gráfica, apesar de ser muito pesado, principalmente para um filme bíblico, é justificável, né? E é um filme que ele preza muito pelo realismo. É o filme sobre Jesus mais realista, né? Já feito, eu coloco ele ao lado da Última Tentação de Cristo, como esses filmes mais realistas, que exploram mais o lado humano de Jesus, né? E não colocam ele como aquela figura santa, intocável. Então, é um filme que eu gosto, é um filme grandioso, a produção do filme é fantástica, a direção do Mel Gibson. Se você assistiu o making-of desse filme, cara, o making-of desse filme é uma aula de cinema, muita coisa ali no making-off, é uma coisa que você, quando você assiste o filme, é algo impensável, é uma direção fantástica, o design de produção é incrível, o figurino, as atuações, eu já vou chegar na questão do idioma, né, porque o filme todo ele é falado nos idiomas da época, aramaico, hebraico, romano, então tem todas essas questões no filme, tem tudo isso no filme que deixa ele muito mais realista, te transporta realmente para a época do filme, né? E o fato de ser um filme um pouco mais cru, né, um pouco mais sujo e tal, mais realista, tem em algumas cenas tem até um tom mais documental no filme. Então é algo que eu acho fantástico. O roteiro eu acho muito bem pensado, tem uns flashbacks no filme que dá aquela maquiada, né? Dá aquela coisa de deixar a sustenta, né, a história, esses flashbacks, e também mas essa questão de ser um recorte só das últimas 12 horas da vida de Cristo, isso é muito bom porque dá para desenvolver melhor, principalmente essa parte final, né? Que é a parte mais lembrada pelas pessoas e tal. Então, para mim, é um filme fantástico. É, para mim, o melhor filme com esse teor bíblico já feito, né? Sobre Jesus, fica lado a lado ali da Última Tentação de Cristo, que é também um outro filme que eu adoro, que eu também em breve pretendo trazer vídeo aqui para vocês. E é isso. É um filmaço, uma produção fantástica. Recomendo muito assistirem, vocês que são fãs de cinema, assistirem o making-off, porque o making-off desse filme é uma aula de cinema. É fantástico. Talvez até no YouTube, se você caçar, deve ter. Bem, o filme, a história do filme, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente aqui nas reviews, porque a história do filme basicamente é uma história já muitas vezes contada, né? É uma história já que você já conhece, vamos dizer assim, né? Mas eu vou passar aqui rapidamente, né? E enquanto vou passando as cenas, frame a frame do filme, eu vou apontando algumas coisas de produção, curiosidades e minha análise crítica. Bem, o filme ele começa com Jesus ali no jardim do Getsemane, que ele está ali junto com os apóstolos dele estão dormindo, ele está lá. Nessa primeira cena, tem aquela fotografia bem azulada, né? Que já mostra um
tom até de terror do filme, né? Parece muito que você vai estar começando a ver um filme de terror. E é muito legal que no começo do filme não tem créditos iniciais, ele já começa direto no filme. Isso, o Mel Gibson falou que ele queria fazer isso para dar mais aquele tom de, tipo assim, que não é um filme, que você está vendo um recorte da história. Então, é isso. Por isso que não tem nenhum tipo de crédito inicial no filme, não tem nada. Ele já começa direto no filme. E aqui a gente vê a primeira diferença, né, desse filme para os outros, que a gente vê que o idioma tá diferente, que eles estão falando em outro idioma. Isso se dá muito por conta que os atores eles não sabiam os idiomas, e no roteiro do filme eles colocavam escrito a fonética das palavras e tal, de como você pronuncia cada palavra. Eles não aprenderam a falar hebraico, aramaico, mas teve um pesquisador e ele colocou a fonética certinha no roteiro, na linha de baixo, e na linha de cima o roteiro normal, as falas normal em inglês, para eles entenderem as intenções. Então, eu acho que ficou um resultado muito bom. Eu não falo hebraico, eu não falo aramaico, então assim, mas para mim ficou um resultado muito bom, né? E aqui, paralelamente, a gente tem aqui os fariseus, né, e Caifás ali, com Judas, e o Judas ele aceita ali o suborno de 30 moedas de prata para entregar Jesus, né? Enquanto isso, lá no jardim, a gente tem ali Satanás tentando Jesus, né? Porque aqui tem uma coisa que depois muita coisa foi imitada. Esse filme, A Paixão de Cristo, ele deu muita margem para dar uns padrões, para deixar, tipo assim, isso daqui é definitivo. Que muita coisa, por exemplo, na novela da Record sobre Jesus, imitou e tal. Por exemplo, essa coisa do Satanás ser uma figura feminina, né? Ser uma figura feminina, uma mulher careca, com esse sobretudo. Então, isso acabou se tornando a imagem definitiva de Satanás nos filmes de Jesus, né? Nas produções de Jesus, em peça de teatro, você vai ver que é sempre uma mulher e isso começou aqui, tanto que na época foi até um pouco polêmico a escolha de uma mulher para fazer Satanás e tal. Então, tem essa situação. Satanás aqui no filme, ele não quer que Jesus seja crucificado, né? Assim como está na Bíblia, ele quer que Jesus se alie a ele, né? Que seja um aliado e que traia Deus. Então, basicamente, é isso que Satanás quer, ficar tentando Jesus para Jesus ir para o caminho dele. Nesse caso, essa tentação é para Jesus não ser morto na cruz, né? Algo que ele já sabe, Jesus já sabe que vai acontecer isso, mas Satanás fica tentando que assim, você pode escapar quando você quiser, mas Jesus ele meio que aceita o destino dele, né? Então tem isso aqui no filme. E aqui temos ali a cobra indo em direção a Jesus, né? A cobra é enviada pelo Satanás e Jesus simplesmente pisa na cobra, né? E vai embora. Chegam os guardas ali, né? Chegam os guardas junto com Judas. E aí Judas acaba traindo Jesus com um beijo, né? E ali começa, né, aquele caos generalizado, né? Aquela destruição, todo mundo se batendo, os apóstolos batendo nos guardas, etc e tal. E aí um dos guardas acaba com a orelha cortada, né? Acaba ficando com a orelha cortada. E Jesus vai lá e cura o guarda, né? Ele remonta ali a orelha do guarda e o guarda passa a acreditar que realmente Jesus é o Filho de Deus, né? Aí aqui tem a cena de Jesus sendo julgado ali pelos sacerdotes, né? Acaba sendo julgado e aqui tem um detalhe, né? Que passa despercebido porque a gente não sabe o idioma que eles estão falando, né? Mas são alguns idiomas ali misturados, né? E os sacerdotes eles perguntam para Jesus assim: "Você é filho de Deus?" E Jesus ele responde que sim. Só que aqui a gente não entende muito bem, porque a gente não entende os idiomas, só que ele responde em outro idioma. Ele responde no idioma dos judeus, dos fariseus. Então, é um outro idioma que ele responde. Então, por isso que essa cena tem esse impacto muito grande, mas a gente não se liga tanto nisso, né? Porque a gente não entende os idiomas que são falados, né? Então, mas é isso. Ele responde em outro idioma. Então, isso é legal. Claro,
que acusam o Jesus de blasfêmia, né? Ali os fariseus acusam ali o Jesus de blasfêmia e acabam prendendo Jesus, né? E aqui tem Pedro, né? Pedro acaba negando Jesus ali 3 vezes, que está na Bíblia. E aqui tem uma sequência que eu acho fantástica, né? Que eu acho foda, que é o lado do Judas, né? Que o Judas ele se arrepende de ter traído Jesus ali. Então a gente tem ali ele sofrendo ali pra caraca e tal. E aí vem umas crianças, né, zoarem ele, né? Uns moleques, uns trombadinhas zoarem ele, né? Só que na visão do Judas, as crianças elas estão tipo endemoniadas e tal. Só que na vida real não, na vida real acho que são crianças normais, só que na visão de Judas são crianças endemoniadas. E daqui é uma sequência full filme de terror, né? O Mel Gibson ele dirige essa sequência de cenas como se fosse filme de terror. Então é uma parada pesada, tensa ali que tá nessa cena. E aí vai até amanhecer, as crianças vão lá, começa a perseguir Judas e tal, né? A gente vê que o Satanás está ali também, né? Tá ali junto, né, com Judas e tal. As crianças vão embora, ele fica lá no alto do morro, as crianças vão embora, já amanheceu, né? Acabou de amanhecer, mas aí Judas ele tem uma visão assim desse bicho que parece um cavalo, um burro, né? Morto ali, cheio de larva, que é uma cena bem grotesca e tal. Judas ele vê isso, ele não aguenta, né, essa tentação e tal, e claro, o Judas acaba se enforcando, né? E aí a gente corta para Jesus ali com Pôncio Pilatos, tem uma conversa ali sobre a verdade, e aqui a gente vê, né, mais o lado, desenvolve melhor, por isso que eu falo que esse recorte das 12 horas é bem feito, porque, por exemplo, nos filmes que mostram a vida inteira de Jesus, nessa parte é bem apressada, é bem corrida. Então não desenvolve os personagens, não desenvolve Pilatos. Pilatos é sempre dado como um vilão da história, né? É sempre dado como um vilão da história, mas aqui não. Aqui a gente vê que Pilatos ele acredita que Jesus realmente é o Filho de Deus e ele não quer isso para ele, né? Ele não quer carregar esse fardo para ele. Ele não quer matar, condenar o cara que é filho de Deus. Então aqui ele realmente acredita, então ele fica nessa sinuca de bico, porque os fariseus estão pressionando ele, né, junto com Caifás, estão pressionando ele para crucificar Jesus, né, mas ele não quer. Mas se ele não crucificar, a igreja, né, os fariseus vai para cima dele, e se ele crucificar, pode ser que ele seja condenado na vida eterna, essas coisas assim. Então ele fica nessa sinuca de bico, e a esposa do Pilatos também fica falando assim, não é para crucificar ele porque ele é santo, né? Então tem todo esse dilema do Pilatos que é muito bem desenvolvido aqui nesse filme, né? E aqui a gente tem o povo judeu ali pressionando Pilatos, né, para crucificar Jesus, e aqui tem um design de produção muito bom, uma curiosidade, que o Mel Gibson ele reaproveitou os cenários do Gangue de Nova York, lá do Scorsese, né? Então tem essa curiosidade legal, né, para baratear o filme. Então tem essa situação, mas é um filme gigantesco e tem esse tom sépia assim que parece ser um quadro. Cada cena parece ser um quadro pintado. Então é um filme muito muito bem feito, design de produção que dá aquele tom de filme épico, gigantesco, né? E com pouquíssimo uso de CGI, porque hoje em dia, se fosse feito esse filme hoje em dia, claro que ia ter CGI a rodo, né, nos cenários, nos fundos, mas aqui não. Aqui é tudo feito na mão e tal, reaproveitando cenários de outro filme, e ficou lindo, ficou épico. O filme ele é visualmente lindo, maravilhoso, né? Mas ali Pilatos ele fala assim, não, eu não quero isso, eu não quero essa responsabilidade para mim, leva pro Herodes e tal, e aí o pessoal leva Jesus pro Herodes, né? E aqui tem essa cena do Herodes com Jesus, né? Que o Herodes aqui ele é retratado como um cigano bêbado, uma parada assim, né? E o Herodes fala assim, não quero saber disso, devolve, leva lá de volta pro Pilatos, não quero saber desse pepino, não. Que ele só é um maluco, esse cara ele não tem crime nenhum, isso é maluco. E aí devolvem ali Jesus pro Pilatos, e aí o Pilatos ele tem mais uma tentativa de libertar Jesus ali, né? De convencer o povo que Jesus merece ser liberto. Bem, ele traz Barrabás.
que é um outro ladrão, ele fala assim, olha, quem vocês preferem que eu libere? O assassino Barrabás, o ladrão assassino Barrabás, ou Jesus, né? E aí o povo escolhe para libertar Barrabás. E ali, claro, o Pilatos ele não tem escolha, ele acaba libertando ali Barrabás, que aqui é retratado, né, com esse cara grotesco pra caramba, um maluco nojento, mas é isso, né? E aí, o que vocês querem que eu faça com Jesus? Mata ele, crucifica ele, já falam direto, crucifica ele e tal. Só que aí, mais uma tentativa do Pilatos de não matar Jesus. Ele fala assim, não, eu vou açoitá-lo, vou castigá-lo, mas depois eu vou liberar ele. E o povo fala assim, não sei o que, mas aí falou, Pilatos fala, não, eu vou fazer isso. E aí vem a preparação ali para castigar Jesus, né, para açoitar Jesus. E é aqui que o filme começa a ficar pesado, é essa parte que começa a diferenciar esse filme dos outros, de qualquer outro filme bíblico já feito. Normalmente, antes disso, antes da Paixão de Cristo, todos os outros filmes bíblicos, essa cena de castigar a Jesus ou era feito off-câmera, ou era uma ceninha dos romanos pegando o chicotinho, dar umas 3 batidinhas nas costas e acabou, né? Então, era isso. Era bem maquiada, era uma coisa de segundos. Aqui, a gente tem essa cena de praticamente 20 minutos, né? Só do Jesus apanhando, né? E é uma cena eu não posso, inclusive, mostrar, né? Frames dessa cena aqui no vídeo, porque eu não quero perder o canal, né? Mas é uma cena bem realista, né? E é sangrenta, tu vê o sofrimento de Jesus, é uma cena incrível, assim, tipo, pesadíssima, né? Uma cena pesadíssima. Primeiro, eles batem com vara em Jesus, né? Com essa vara aqui. Então começam a bater e tal. E é uma coisa que eu acho legal também nesse filme, que em toda essa sequência aqui, os romanos estão falando, zoando e tal, né? E eu não sei se na versão original, com a legenda original em inglês, tem isso, mas em todas as versões que eu vi em português, com a legenda em português, né? Todas essas coisas dos romanos zoando, as falas do romano, toda essa parte não tem legenda. Então, assim, não tem a tradução do que estão falando. Então, eu acho que isso é proposital. Acho que isso foi proposital do Mel Gibson, que é tipo assim, não importa o que eles estão falando, né? O que importa é o sofrimento aqui, né? Como esse homem sofreu, né? Então, eles começam a bater com vara e depois eles batem com um chicote ali, né? Batem no Jesus com esse chicote que tem ganchos na ponta, né? Que esse chicote ele prende assim na pele, né? Ele agarra na pele, quando você puxa, rasga a pele, rasga tudo, né? Então, eles batem nisso e é uma cena pesadíssima. É uma cena ali que demora, né? Demora, aí fica os romanos ali contando e tal, e ali começam a bater nele, e depois viram ele de frente ali, né? Já tá tudo cheio de sangue, todo cortado, todo ferido, e aí viram ele de frente e tal, e ali Jesus ele começa a ver, né? Ele começa a olhar ao redor e ele vê que Satanás está ali. E aí tem uma cena do Satanás aqui com esse bebê bizarro, né? Com essa figura tensa e tal. E esse bebê realmente é um ator que realmente existe. Ele realmente ele tem essa deformidade e tal, né? E ele realmente é pequeno. Então não é CGI essa parte. O ator é realmente assim que fez esse bebê bizarro, né? E continua batendo. Chega um romano de fora e fala assim: cara, era só pra açoitar ele, não é pra castigar ele até a morte, né? Porque os caras quase mataram ele. A gente tem aqui esse frame ali, ó, de como ficou o estado dele, né? O chão cheio de sangue e tal. E aí Maria, junto com Maria Madalena, elas vão lá, limpam o sangue dele e tal, quase matam ele e ainda botam ali a coroa de espinhos nele, né? Não basta apanhar, não basta todo cortado, ainda botam ali a coroa de espinho nele. E aí Pilatos, ele traz Jesus ali, né, para frente do povo e tal, e ele fala assim,
Pô, já não basta isso? Já não basta? Olha só como é que ele tá, o estado que ele tá, a situação que ele tá quase morrendo, tá tudo ferido, né? E aí, o que, que vocês querem? Agora eu vou libertar ele, mas o povo fala assim, não, crucifica, crucifica, crucifica e tal. E então ele lava as mãos, né? Tem aquela cena clássica dele lavando as mãos, fala assim, ó, foram vocês, foram vocês que crucificaram ele, não fui eu, né? Não fui eu, só estou fazendo por causa da pressão de vocês. Ele até falar com Jesus, e Jesus falou assim, olha, quem vai ser condenado não vai ser você, quem vai ser condenado vai ser quem me entregou a você. Então, Pilatos concede o pedido do povo e fala que vai crucificar Jesus, né? E aqui a gente vê Jesus carregando a cruz ali no caminho, né? Legal que assim, os outros ladrões só tem aquela parte assim de cima da cruz, né? Só aquele pedaço de cima, mas Jesus não, é a cruz inteira. Então ainda tem isso, né? Então Jesus está carregando a cruz, ele cai, né, no chão, e aqui a gente vê a Maria, a mãe dele, indo ajudar Jesus, né? E aí ela reencontra ali Jesus, e essa cena é bem bonita, porque tem o flashback ali de Jesus criança, caindo, ela indo ajudar, e tem esse paralelo dela indo ajudar ele agora na fase adulta. Então tem esses paralelos do filme que são muito legais e tal, né? Jesus não aguenta mais carregar a cruz, e ali vem o Simão de Cirene e ele ajuda Jesus, né? O pessoal fala assim, pô, ele não vai aguentar, os romanos falam, pô, alguém ajuda, só que os romanos falam assim, para algum soldado ajudar ele. Só que os soldados falam assim, pegam esse cara aleatório e para ajudar Jesus, né? E aí vem essa menina, ela limpa ali o rosto de Jesus no caminho, e a imagem de Jesus fica ali no rosto dela. Então tem assim essas pequenas situações no caminho dele, né, até o monte onde ele vai ser morto, né? Porque sobe uma ladeira e tal, né? Então você que sobe ladeira, se você tá saudável, se você subir uma ladeira, você já fica cansado. Imagina todo ferido, né? E com uma cruz gigante, pesada nas costas. Então é tenso, né? Essa cena, né? Mas chegam lá, Jesus chega lá, né? No alto do monte, né? E aqui tem outra cena pesadíssima, né? Que é pregando ali as mãos dele na cruz, né? E pregando também os pés na cruz. E aí é uma outra coisa que tem nesse filme que não tem em nenhum outro filme, que é assim, eles pegam a cruz dele, depois que pregam ele, eles pegam a cruz e viram a cruz ao contrário, né? Eles viram ali a cruz ao contrário, ele fica de ponta cabeça. Para quê? Para prender mesmo, para pegar os pregos ali na parte de trás e entortar, para não ter risco dos pregos soltarem enquanto ele estiver pendurado lá em cima, né? E aí penduram ele na cruz, ele está todo ferido ali, né? Na cruz, né? A gente tem ali Jesus, ele está no meio entre dois ladrões, né? Que estão sendo crucificados com ele, né? A gente tem aqui o ladrão que se arrepende, que Jesus fala que ele vai ser salvo, que vai estar no paraíso e tal. E aqui a gente tem o outro ladrão que não se arrepende, que ele fica zoando ali e tal. E ali vem um corvo, que você está vendo ali, o corvo ele vem, né? Ele tá rindo, tá zoando e tal. Vem o corvo e começa a bicar ele, começa a bicar a cabeça dele e tal, numa cena bem grotesca, bem nojenta ali, bem gore também, que é essa cena, né? Bem, ali ainda na cruz, ele tem o último encontro ali com Maria e tal, que ela fala que quer ir junto com ele, né? Ele fala assim, não, esse daí é seu filho, cuide dele, filha, essa daí é sua mãe, cuide dela. Aí tem aquelas falas, né, que ele faz, que, eu entrego meu espírito, porque me abandonaste, tem todas essas cenas, né? E ali dão água, né? Dão uma água com esponja, que ele fala que tá com sede, dão uma água com esponja ali para Jesus, e toda essa sequência final, falando agora de bastidores, o Jim Caviezel, que faz Jesus, ele realmente ficou pendurado ali, né, sem camisa, com maquiagem. E é uma coisa também legal, porque assim, como foi uma maquiagem, horas e horas de maquiagem no corpo inteiro dele, é muito interessante que ele voltava para casa com a maquiagem, ele dormia com a maquiagem, né, para poupar o tempo de maquiagem. E ele comenta que ele no carro, assim, né? Todo ferido no carro, o pessoal olhava para ele e tal. É, e,
E aí ali tem essa situação que, como ele ficou ali, realmente numa externa, no alto do morro, de verdade, pendurado por horas e horas, uma ventania do cão lá em cima, ele acabou ficando doente, ele acabou ficando com pneumonia, né? Mas ele não deixou de filmar, né? Porque ele falou que, como ele estava doente com pneumonia, isso dava mais realismo para a atuação dele. Então, tem isso, né? Que o Jim Caviezel, ele se ferrou, mas depois ele entendeu o filme, ele até se converteu depois desse papel, né? Mas é isso, ele, o ator também passou por muita dificuldade para entregar esse papel, até inclusive adoecendo, né? E aí, depois disso, Jesus acaba morrendo ali na cruz. E aí corta para uma visão ali de cima, né, do monte. Só que isso é legal, uma direção fantástica, porque a visão de cima acaba virando uma gota de chuva. É como se a gente estivesse vendo a visão da gota, né? Do ponto de vista de Deus. Ali e a gota seria como se fosse a lágrima de Deus saindo do olho dele. Então isso é muito bacana, né? E a gente vê a gota caindo, a gente acompanha a gota caindo, e quando a gota cai no chão, começa um puta terremoto, um terremoto absurdo, generalizado ali, né? Então, e começa a tremer tudo, começa que é a ira de Deus, né? Que mataram o filho dele, né? Então começa essa ira de Deus e tal, e aí a gente corta pro templo lá dos fariseus, né? E o templo acaba sendo quebrado ao meio, rachado no meio, que essa é uma cena muito boa, que se você vê no making of, essa cena ela foi feita com um truque de edição, né? Foram truques de edição, corte de edição e tal. Eles filmaram uma miniatura e filmaram em duas partes diferentes, depois colaram, né? Então é uma sacada muito boa e mais barata do que um CGI ou destruir um templo, né, de verdade, né? E ali tá um terremoto e tal, eles pegam, matam os outros ladrões, né? Os romanos matam os outros ladrões, mas Jesus já tá morto, e o cara fala assim, certifica que ele tá morto. Então ele pega uma lança e espeta ali a costela de Jesus. Só que ao invés de sair sangue, sai água ali da costela de Jesus, né? Que aí você pode interpretar, né? Os biólogos aqui podem interpretar que, como ele perdeu muito sangue, agora não tem mais nada, não tem nenhum líquido assim. O pessoal interpreta às vezes isso, mas a realidade é que acaba saindo ali a água, e o romano ele acaba se arrependendo ali, se ajoelhando e tal. E a gente vê ali que Satanás ele também, né, tá ali no inferno com raiva e tal, porque Jesus ele não sucumbiu a ele, né, não se aliou a ele, não se tornou um aliado, né? Ele realmente morreu na cruz, ele não desceu da cruz em nenhum momento, essas coisas assim, mesmo com Satanás tentando, então Satanás acaba perdendo essa batalha ali, por isso fica com raiva. Ali soltam, né, descem Jesus da cruz, né, e ali tem essa cena da Pietà, né, que é a Maria ali recebendo o corpo de Jesus sem vida, e ali o filme ele termina com o túmulo de Jesus se abrindo, o rosto dele limpo, né? A gente vê ali a coberta, né, que estava cobrindo ele se abaixando, e a gente vê aqui a última cena, ele se levantando com a mão ali com o buraco do prego. E essa é A Paixão de Cristo, filmaço, filme muito complexo de ter sido feito e tal, na época foi polêmico, mas acabou que no final deu bom, né? Virou um clássico do cinema, né? Um clássico absoluto, né? Que deixou muitas coisas definitivas para os filmes bíblicos que vieram depois, né? Tanto que depois todos os filmes bíblicos e séries, essas coisas assim, deu esse realismo a mais, né? Para Jesus, esse lado mais humano e tal. E foi fantástico. É um filme que é fantástico. Estão prometendo uma continuação, né? Uma continuação já tem anos. Não sei se essa continuação vai sair do papel. O Mel Gibson falou que já vai rolar. O Jim Caviezel falou que já vai rolar, mas o Jim Caviezel já está mais velho. Então não sei como é que vai acontecer. Então eu não creio que essa continuação focada na ressurreição vá sair do papel algum dia. Mas vamos ficar observando aqui, né? Tá previsto para 2016, mas já ia sair em 2014, 2015, mas aí agora tá previsto para sair em 2026. Mas vamos ver. E você, gosta de A Paixão de Cristo? Comenta aqui embaixo, dê sugestões de vídeos aqui também aqui embaixo. Peço desculpa pelos problemas técnicos
que tivemos aqui hoje no vídeo, que foi gravado meio aqui às pressas e tal, para postar logo em seguida aqui. Então não deu tempo para consertar os problemas técnicos. E deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima!